eu já tinha lido a obra, e sempre quando eu leio uma obra, eu vou grifando ela, né? Vou grifando e vou fazendo as minhas reflexões. Mas, contudo, não hesitei em lê-lo novamente, né? Em ler o livro novamente. Porque depois que a gente lê uma segunda vez, mesmo assim a gente consegue ver outras perspectivas, né? Ver outros conceitos que, quando na primeira leitura, nós não vimos, né? E desta vez, na segunda leitura, eu pude ver mais coisas, né? E realmente, esta obra E fui pesquisar bastante, né? Pesquisar sobre o Frederick Figner, né? Que é o irmão Jacó, aqui do livro. E eu encontrei muitas pessoas falando que Frederick Figner, né, foi um espírita, e quando chegou no plano espiritual, teve um desalento tão grande, né? E eu fui fazendo as minhas reflexões, né? Agora veja bem, o Frederick Figner, se a gente for olhar na biografia, né, ditada pela própria FEB, lá está dizendo muita coisa boa dele, né, que foi um verdadeiro missionário. Mas é aquela questão, a que muito foi dado, muito será cobrado. Eu estava lendo esses dias a Revista Espírita, não me recordo o ano, se foi a de 68, e lá vi as confissões de Voltaire. E eu sou um apaixonado por Voltaire, pela filosofia de Voltaire. E quando eu vi a primeira comunicação dele, ele começa narrando da seguinte forma: aqui estou, ou eis-me aqui. E a primeira pergunta é simples e rápida, que a Assembleia faz a ele: como se encontra? Aí ele diz: para minha tristeza, ele diz, arrependido. Eu quase caio de costas quando eu ouvi, né? Arrependido. Aí eu digo, não, vou ter que ler tudo, né, para saber o que foi que Voltaire fez, que está arrependido, né? E aí nós vamos perceber muitos equívocos de Voltaire, que nós não vamos entrar no mérito agora, porque o contexto é outro. Mas quem quiser saber direitinho o que aconteceu, o que Voltaire fez, né, arrependido, por estar arrependido, leu a Revista Espírita, né? E lá nós vamos ver também a comunicação de Mozart, né? Mas sei que no final fiquei alegre, né? Fiquei alegre. É muito semelhante ao Frederick Figner, né? Porque o Frederick Figner, aqui eu trouxe algumas biografias para a gente poder compreender quem foi Frederick Figner na Terra quando encarnado, né? O pseudônimo de Jacó, né, foi um nome dado, né, pelo próprio Jacó ou pelos próprios membros da espiritualidade, para não confundir, né, com Frederick Figner, e para evitar também alguns descontentos, né? E é de origem judaica, e isso remota a antigas reencarnações dele no mundo judaico, né? E o Frederick Figner era um menino de família pobre, como acredito uma boa parte dos espíritos nobres, né? De família pobre, mas nesse contexto ele narra que ele conheceu um ofício, né? Desenvolveu um ofício, mas não fica muito claro qual era o ofício dele quando criança, né? Mas tudo bem. Aos 16 anos ele vai para os Estados Unidos e diz que a mãe lhe deu um saco de pães
e ele teve que passar a viagem de mais ou menos 13 dias comendo esses pães. Chegou, batalhou, conheceu na mesma época de Thomas Alva Edison, né, um grande renomado, que por incrível que pareça também aparece na obra, como um venerando, como um espírito abnegado. Né? E a gente ouve tantas coisas, né? Eu já ouvi tantas coisas do ponto de vista histórico de Thomas Alva Edison, que aquilo para mim ali tem um valor, mas não é o valor real da pessoa. A mesma coisa de Dom Pedro II. Já vi pintar horrores de Dom Pedro II, mas é um venerando também, que fizeram coisas que eram necessárias, fizeram coisas que realmente só um espírito hábil para desenvolver tudo o que eles desenvolveram. O Frederick Figner chega nos Estados Unidos e ele tem esse contato com Thomas Alva Edison e ele adquire um fonógrafo. Imagine só o que era um fonógrafo. Reproduzir a voz, como se fosse um gravador. Para o Brasil, aquilo ali era uma coisa extraterrestre, né? E ele teve um estalar, né? E começou a sair com esses aparelhos, né? E primeiramente ele começou a fazer demonstrações, passando pelo México, e lá fazia as apresentações, as pessoas gostavam, né? Como é que pode um objeto desse reproduzir a nossa voz e tal? E ele ia ganhando algum dinheiro com isso. Passou-se o tempo, depois ele foi para as Américas, depois chegou no Brasil, que a missão dele era no Brasil. Né? Chegando no Brasil, chegou especificamente pelo Pará, e ali começou também a fazer esse mesmo trabalho, né? Desenvolver isso e foi ganhando, sei que ganhou bastante dinheiro. Né? Ganhou bastante dinheiro, chegou ao Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro ele conhece primeira vez Pedro Sayão. Pedro Sayão, o sobrenome já nos diz alguma coisa, né? De Antônio Sayão, filho de Antônio Sayão, um espírito venerando que reencarnou à época de Bezerra de Menezes, né? Está muito ligado a Bittencourt Sampaio, então todas essas personalidades. E também eu pesquisando conheci, eu não conhecia Abdu Sayão. E quem não conhece, pesquise, que é uma cantora renomada, e acabei me apaixonando pelas músicas também nessa pesquisa que eu fiz, da Abdu Sayão, que é filha, né, do Pedro Sayão. Né? Este homem que apresentou pela primeira vez o Espiritismo a Frederick Figner. E o Frederick Figner era um homem descrente. E eu, quando vou fazendo essas leituras, vou me lembrando também de Kardec. Kardec, da forma que ele era bem descrente. Mas descrente com as coisas que não tinham significado, né? Que não tinha contexto nenhum. E, não, deixa para lá. Isso, o tempo vai passando, e nesse tempo passando, um dos seus, aí ele já estava um homem já bem sucedido, já um homem, né, com muitas posses, tal, né, um homem rico, na verdade, um homem rico. Né? E ele tinha muitos funcionários. Um desses funcionários, a esposa desse funcionário caiu em uma doença. E caiu nessa doença, e ele pediu que fizesse, né? Já, acho que pediu por pedir, e deu certo, né? Deu certo que o Pedro levasse, né? Isso foi em São Paulo, o acontecimento. Ele pediu que levasse, quando voltasse ao Rio, o nome da mulher, do funcionário, né? E orasse por ela, fizesse uma corrente, né? De oração, levasse para as mediúnicas e tal, e ali intercedesse por ela. E deu certo, e ela teve a cura. Mas isso ainda não era suficiente para convencer esse homem. Acontece que, certa feita, aparece na frente do seu estabelecimento um homem, um pedinte,
um pedinte, e esse homem não estava desempregado, um homem totalmente destituído de posse nenhuma, e ele faz esse seguinte pedido ao carpinteiro de Nazaré. Ele se dirige a Jesus dessa forma: o carpinteiro de Nazaré, que tanto as pessoas falavam para ele. Então, se é como dizem os cristãos, que se tu tens poder, ajuda esse pobre pai de família, arranja-lhe trabalho e meios de vida. Claro, ele deu alguma coisa ao senhor que estava ali, o rapaz, né? E o tempo passou, o senhor voltou. Olha, seu Figner, eu estou trabalhando, né? Me parece que fui chamado assim repentinamente para um emprego e estou trabalhando, graças a Deus. Aí ele começou a ficar com algumas interrogações na cabeça e passou a fazer isso várias vezes, né? Corriqueiramente, né? As pessoas que chegavam ao seu lar, as pessoas que chegavam ao seu estabelecimento, todas elas que transitavam pela vida dele. E ele, de pronto, atendia essas pessoas, não só ajudando financeiramente, mas também ajudando com o paliativo da oração e da intercessão, né, que ele fazia a Jesus, e passou também a fazer isso a Maria de Nazaré. E nesse ínterim, teve um outro acontecimento que foi também a morte da filha. E a filha se materializou na frente dele, graças a essa médium Ana Prado no Pará. E aí pronto, não tinha mais dúvida, né? Tinha que abraçar mesmo, né? Tinha que abraçar e tinha que fazer como Paulo, né, fez quando viu Jesus. Senhor, que queres que eu faça? Né? E pronto. Não tinha dúvida mais e começou uma viagem pela doutrina espírita, né? E um caminho que, por sinal, muito árduo, pois ele veio com a missão e com a aprovação da riqueza, porque não é uma aprovação, uma prova fácil, por sinal muito difícil, mais difícil do que a pobreza, né? Porque a riqueza, ela exerce uma força muito poderosa sobre nós, porque nós temos facilidades e temos acessos a tudo, às pessoas, às coisas, a objetos. Então a riqueza é uma prova muito difícil. E muitos espíritos, muitos pedem, mas outros recuam diante da riqueza. Preferem a pobreza. Mas aqueles que se acham mais fortes, eu vou. E, infelizmente, o que está acontecendo são decepções por cima de decepções. Porque quando nós chegamos aqui, parece que o véu turva a nossa visão e a gente esquece de quem fomos, o que escolhemos, qual foi as nossas metas, quais foram os nossos objetivos. Esquecemos. Esquecemos por causa da matéria. E a matéria, ela parece que ela tapa a nossa visão. Ela dificulta a gente enxergar a dor do outro. O Frederico Figner não era uma pessoa, vou logo dizer, não era uma pessoa ruim. Nós estamos falando de uma pessoa boa. Ele não era uma pessoa ruim. Uma pessoa boa, uma pessoa que, quando se tornou espírita, o trabalho dele começava às 8 horas, ele se levantava às 5 horas, ia para a FEB, né, que ele já tinha algum cargo, né, tomar receitas, né, vários receituários, tal, fazer tudo aquilo ali, atender outros afazeres da FEB, em favor da doutrina espírita, né, 5 horas, quando dava o horário, ele ia para o trabalho. Depois, à tardezinha, voltava novamente para a FEB. Então, tinha uma vida muito
muito voltada para o outro. Só que, vamos dizer assim, não era um espírito da escala espírita ali, espíritos bons. Não era ainda. Não era. Porque na escala espírita, o espírito bom é aquele que está abaixo da primeira escala, né? Da primeira ordem, que é espírito puro, que é Jesus. E só tivemos esse. Né? Os demais, né? Espírito da segunda ordem. Mas ele talvez estivesse ali tentando colocar um passinho nessa segunda ordem. Tentando. Né? Tinha algumas coisas para corrigir, que não conseguiu corrigir tudo. Mas foi uma pessoa boa. Uma pessoa boa, com mérito. Se não tivesse mérito, não teria sido recebido por Bezerra de Menezes. Não teria sido. Lá do outro lado, só encontraria espíritos perversos, desafetos. Ele foi recebido pela filha, né, a filha Marta. Ele foi recebido, né, Bezerra de Menezes. Foi recebido pelo seu próprio espírito, né, protetor. Então, foi um espírito com seus méritos. Então, foi um espírito que, como ele tinha posses, né, usou da melhor forma possível. E não encontrei em sua biografia algo que desabonasse o uso da riqueza, o que é algo que ele venceu. Não tem, não vi. Não vi. Ou seja, enriquecimento ilícito. E ele vai dizer isso na obra. Ele vai dizer isso na obra quando ele vai, né, ele vai travar uma batalha de diálogo com o espírito obsessor num bar. E a gente vai falar sobre isso. Aí ele teve a oportunidade de conhecer o William Hope, né, que é o famoso médium, né, da Inglaterra, que fotografava os espíritos. Teve a honra de conhecer Sir Arthur Conan Doyle, né? Então, um espírito que tem muita força dentro dos primórdios da doutrina espírita. Né? Arthur Conan Doyle é o famoso, né, autor, né, de Sherlock Holmes, né, com várias edições e tal. Então, foi esse personagem aí na Terra. Porque nós, quando reencarnamos, nós vestimos um personagem. Porque a essência é o espírito, é o que está por trás do personagem. Né? Uns vêm com olhos azuis, cabelos longos, loiro, bonitos, tal. E outros vêm, né? Vêm na África. Outros vêm desprovido, que muitas vezes é interessante que eu não gosto daquela colocação quando nasce um bebê, diz, mas é feinho, né? É feio nos olhos de quem vê. Eu não consigo ver a feiura em uma vida. Não consigo ver. Não consigo, sinceramente. Porque a vida por si só, ela é bela. Ela é bela. Mas nós temos muita coisa. Aqui é a mansão Figner, que ele abriu as portas, né, para atender, já encarnado, para atender inúmeros doentes na época da gripe espanhola. Hoje, né, pelo que eu vi, é o abrigo dos artistas, né? Hoje. Então, tudo que ele teve foi em benefício das pessoas. E ele também, antes de morrer, deixou um testamento. Né? Deixou um testamento dizendo que parte daquilo ali seria dado para Chico Xavier. Chico Xavier. Porque ele conviveu parte do tempo com Chico. Como ele conviveu? Porque, só lembrando, situando no tempo, ele é anterior a Chico. Né? Ele é anterior a Chico. Então, mais velho do que Chico. Mas teve um contato com Chico ainda novo, né? Chico ainda novo. Mas Chico, ou novo ou velho, sempre, né? Sempre é Chico. Porque igual a Chico,
Existem muitos Francisco, mas igual a Chico Xavier são poucos, né? Chico é uma alma nobre. A gente já ouviu falar muita coisa de Chico, né? Quem foi Chico, mas independente de quem foi Chico, basta ver a sua obra. Basta ver, a gente vê alguns espíritas mesmo, e esses espíritas ainda tem algo para se melhorar. Claro que todo mundo tem, mas Chico me parece que veio pronto. Eu me lembro de um fato que eu estava, não foi nem para essa obra, eu sempre vou pesquisando algumas coisas e vou vendo, né? Vou lendo algumas coisas também, algumas obras, e vou vendo, né? E eu, particularmente, eu sou, né, um admirador muito grande de Chico. Chico, quando nas viagens, disse que viajavam 12, 15 pessoas, ia ficar todo mundo num espaço, né, muito reduzido. E sabe, Chico era a personalidade maior do grupo. A personalidade maior deveria ter o melhor local, deveria ter a melhor cama, o melhor quarto. Mas Chico não, ele não fazia questão. Ele esperava todo mundo se assentar, se repousar, para depois ele repousar. Sobrava aquele lugarzinho lá, as pessoas, não, Chico, não, estou muito bem aqui. E aquilo, aquela fala dele, a voz mansa, suave, não era farsa. Porque o farsante, uma hora ele cai. Uma hora a carapuça, né? A máscara cai. E Chico, desde menino, nunca caiu. Porque não tem máscara, porque aquele é Chico. E aqui nós temos uma foto que, do lado de cá, é o Frederico Figner, né? Esse do lado esquerdo de Chico. O outro eu não me veio, não consegui identificar, né? Observe que ele tem uma aproximação com Chico muito grande. E naquele tempo mesmo, Chico foi uma pessoa, um homem que psicografou mais de 500 obras, né? Atendia inúmeras pessoas e precisava de recursos. Ninguém faz nada. Por exemplo, essa casa não funciona sem recurso, né? Eu também lá temos 4 centros em Ribeira do Pombal, e lá o centro funciona e às vezes estamos agora numa caminhada árdua para conseguir a sede própria. Já conseguimos o terreno. O doador doou um terreno. Aí ele achou pouco, aí doou outro terreno. Disse, isso aqui é para a escola. Esse aqui é para a escola. Aí como hoje eu estou presidente da Sociedade Espírita Joana de Ângeles lá, aí ele disse, Ailton, é bom a gente fazer um documento, né, dizendo que esse terreno aqui é para a construção do centro e esse aqui é para a escola. Ele fez bem, porque a pessoa que doou já está com 50 anos. Então nós não sabemos até quando ela vai estar encarnada, né? E as pessoas mudam. Eu vou embora, né? Vou voltar para a terra, para minha terra natal um dia, né? E alguém vai ter que tocar o barco à frente, né? Depois nós retornamos, né? Mas, então, tudo é com esforço. E Chico, está aqui essa carta, eu não vou ler, claro, né? Pode ficar tranquilos, vou narrar a carta. E a carta, Vantuil era o presidente da FEB na época, e Chico endereça essa carta a Vantuil, dizendo tudo o que aconteceu com ele depois da morte de Frederico Figner, porque quando Frederico Figner morreu, ele deixou, como eu falei no início, deixou uma carta, e essa carta dizia que 100 mil cruzeiros era para Chico. Aí elas mandaram cheque, as filhas foram arretadas, viu? Porque depois de... né,
Eu tenho um caso aqui, mas não dá tempo a gente contar, parecido com isso, né? Mas... E aí Chico, elas endereçam o cheque nominalmente, né? E Chico retorna o cheque. Não posso aceitar do jeito dele, tal, né? E não pode ser meu cheque. E elas mandam novamente o cheque. E ele novamente manda de volta o cheque. É muita aprovação, pessoal. É muita aprovação. 100 mil, Chico estava rico. E aquilo para ele foi mesmo que nada. Mesmo que nada. Ele poderia usar, vamos pensar em outra possibilidade. Já que ele tinha o trabalho dele, que ele vai narrar ali, né? Confesso que estou passando muita necessidade, ele vai dizer para Vantuil. E normalmente, ali no finalzinho ali, sou obrigado a fornecer alimento para 20 a 50 pessoas, naquela época, 1947. Mas percebo também que a febre está passando necessidades. Então, mais uma vez, ele esquece de si mesmo e atende ao outro. Há uma proposta talvez maior nesse momento, porque o espírito superior, ele é diferente da gente. Ele consegue ver mais adiante, ele consegue ter um olhar mais aprofundado do que o nosso. O nosso, só conseguimos enxergar a matéria, mas não conseguimos enxergar além da matéria. Esses espíritos conseguem enxergar além da matéria. A matéria não tem tanta influência sobre eles assim. Então Chico faz essa doação, para a FEB, abre mão dos 100 mil e doa os 100 mil para a FEB. Como a FEB estava precisando, a FEB aceitou. Então nós percebemos aqui o desprendimento desse homem, Chico Xavier. E o Frederick Figner. Eu ouvi falar de 14 pessoas que desencarnaram naquele dia. Só que na obra, eu disse, mas não são 14? Na obra eu vi 15. Mas não importa. Se foi 15 ou 14, a diferença é de um só. Diferença de um só. Então, 15 pessoas desencarnaram naquele dia. E essas pessoas, todas elas, tinham o seu mérito também. Tinham o seu mérito porque todos iam na caravana junto com Bezerra de Menezes. Junto com Bezerra de Menezes. Mas só que tinha uma pessoa em especial nessa caravana. Mas vamos falar dela neste instante. Então, todas elas conduzidas por Dr. Bezerra de Menezes. Mas, deixa eu lançar essa pergunta aqui. Talvez nós já temos a resposta, mas não temos ela com profundidade. O que acontece com a nossa alma após a morte? Eu sei que muitos vão dizer, não, a alma se liberta do corpo. A alma, ela vai reencontrar os seus entes queridos. Nem sempre. Nem sempre. A alma, ela vai para... Nem sempre ela vai. O Frederick Figner tinha seus méritos. Ele não foi para o umbral. Não foi. Há uma coisa que as pessoas dizem, interessante aqui na obra, que ele, quando vai psicografar, ele se aproxima de Chico para se... E uma coisa não batia, Não batia porque é a mesma coisa na mediúnica. Se o médium tiver perturbado, que não era o caso de Chico, não era o caso de Chico. Chico era uma pessoa seleta. Era uma pessoa, ele pensava, na verdade, que só era chegar e psicografar e pronto. Agora vocês imaginem só, uma pessoa que foi dirigente, espírita,
Foi vice-presidente ainda, chegou a vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. E chegou lá desconhecendo essas coisas, né? Essas coisas. E aí ele, talvez, em 1947, né? Chico ainda estava, né, desenvolvendo as literaturas e tal. E talvez por falta de algumas literaturas, né? Apesar que as obras básicas já estavam, né? As obras de Kardec já estavam aí. Mas ele vai como se estivesse desconhecendo tudo isso. E chega lá, não acontece como ele percebe, como ele queria que fosse, na verdade. É aqui. Depois eu volto para lá. E aqui observe que ali está o irmão Andrade, que era o mentor dele, né, no meio, e ele é o de cá, o de bigode, né? E do outro lado, quem é? Todo mundo conhece a personalidade, né? De Emmanuel, né? Aí eu vi algumas pessoas dizendo que quando ele chegou para... Acho que foi tipo uma anedota, não sei, mas pode ter acontecido também dessa forma. E quando ele chegou, ele disse, não, eu vou dar minha contribuição avisando aos meus amigos que eu não morri. Que é verdade, o espírito é imortal. E eu quero dizer para eles, eu estou com vontade de dizer para eles que eu não morri. Né? Porque eu tinha dito, ele dizendo, né? Eu teria dito que quando eu desencarnasse, eu viria avisar. Né? Só que não foi assim. E isso gera uma decepção profunda nele. E essa decepção, tanto é que ele chega ali, pensando que só era manter a emanação do pensamento, né, a vibração do pensamento. Só que, meu amigo, quem está ali do lado é Emmanuel. Imagine só a proteção que está ali sobre Chico, porque Chico está concentrado. Né? E Chico nem sente o Frederico Figner. Aí um que eu vi disse, aí Emmanuel chegou, não, meu amigo, não é assim não. Se pôs como se fosse um general, né, Emmanuel disse, não, não é assim não. Não funciona dessa forma. Né? Aí ele pensou, para que foi pensar? Mas André Luiz passou 8 anos no umbral, ele resmungando mentalmente, né? André Luiz passou 8 anos no umbral, eu nem no umbral passei. Aí, quem fala isso é o irmão Andrade. Meu irmão, André Luiz passou ao lado de Chico 700 dias ininterruptos, só observando Chico. Só observando. Isso, claro, depois de ter passado os 8 anos no umbral, depois de ter estudado muito no plano espiritual, é que ele foi observar Chico. Ora, Chico é uma alma diferente. Né? É uma alma diferente. Então, porque o pensamento dele era simplesmente pessoal. E o irmão Andrade vai esclarecer isso. Olha, o André Luiz, além de passar os 700 dias observando, fazendo suas observações, né, o Chico, o que ele fez foi de utilidade universal. Não foi simplesmente um ato de curiosidade. Não foi simplesmente um ato de curiosidade, de realização pessoal, de pura, né, lembrança dos amigos, recordações dos amigos. Não. Quem já teve a oportunidade de ler algumas obras de André Luiz vai perceber que as obras é para a doutrina espírita, para todos. E não, ele não... Na verdade, ele seria simplesmente um correio rápido para dar a sua informação e pronto. E esse não foi o objetivo de André Luiz. Pois bem, então aqui ele não logra êxito, apesar de ter a vontade de escrever. E aqui nós começamos a perceber, isso está na internet, essas imagens, estão na internet essas imagens, é disponibilizada
Quem fez isso foi a própria Febe, né? Aí eu peguei e digo, pá, vou pegar, né, para ilustrar. E ali nós estamos vendo a irmã Marta, né? Ele já começa a se despertar, né? Ele não tem tantas, vamos dizer assim, tantas dificuldades para despertar. Tantas dificuldades, mas tem dificuldades. Né? Tem dificuldades. Então observe que aqui mais à frente, ele já está sendo levado para a praia, né? Porque ele teve uma dificuldade do desenlace. A gente observa ali que ainda está o cordão fluídico, né? Fazendo a ligação do espírito com a matéria ainda. Então, leva para a praia porque a praia, ali tem as águas, natureza, então facilitaria o desligamento, né, do perispiritual. Observe uma coisa. Outras pessoas invisíveis, olha o padrão vibratório. Outras pessoas invisíveis, também desencarnadas, não os viam. Isso me chamou a atenção. Porque talvez, eu não sei, mas algumas pessoas pensam que quando desencarna todo mundo vê todo mundo. E não é assim, né? Só pelo fato dessas pessoas desencarnadas não o verem, já demonstra que eles estavam em um padrão vibratório diferenciado. Diferente. Né? E aí eles conseguem, né, ter uma melhora e ele retorna, né, retorna para o lar. Retorna para o lar e acompanha toda a marcha fúnebre e tal, mas Dr. Bezerra diz, quer observar? Ele diz, gostaria de observar. A título de aprendizado, né, como se daria tudo na câmara mortuária, tal, aquela coisa toda, e ele retorna para casa, só que quando ele retorna para casa, ele tem outra decepção, né? E nós precisamos estar preparados para isso também, para as acusações, porque nem sempre aquele que está dando risada para a gente gosta da gente. Ele está fazendo só, né, a boa praça, está sendo só educado. Ser educado não quer dizer que a pessoa é uma pessoa boa. Ele só é educado, né? Só é educado. E aí ele percebe muitas pessoas ali falando mal dele, de uma coisa e outra, tal, e aquilo perturba, né? E aquilo perturba, mas ele consegue resistir, porque as pessoas que estão ali também são espíritos notáveis. Aí vai conduzindo ele, e nisso, quando está no funeral, ele quer se aproximar mais do corpo. E até para a gente é interessante saber disso, né, quando a gente desencarnar. Né, quando a gente desencarnar. E quando ele quis se aproximar do corpo, isso foi no momento já dos despojos mesmo, ser colocado para baixo, né, na câmara mortuária e tudo mais. E aí Dr. Bezerra vai adverti-lo, não se aproxime. Eu disse, mas não se aproxime. E aí eu percebi que, ao se aproximar, como não estava ainda acontecido o desligamento total do corpo, isso poderia causar um embaraço de proporções gigantescas a ele. Porque ele não estava ainda totalmente desligado e pronto para ver, se aproximar, né? Porque talvez a nossa visão seja muito simplista de um desencarne. Um desencarne simples é um desencarne de Chico Xavier. É um desencarne simples. Desencarnou, já foi. Mas o nosso não é bem assim. Eu vou falar por mim, não vou falar o nosso não. O meu não vai ser assim, mas eu estou me preparando, né? Estou me preparando. Às vezes os acontecimentos, o livro é muito grande, não dá pra gente detalhar detalhe por detalhe, né? Mas é bem interessante, quem não leu, né, é bom ler o livro, né? E aí é quando o Bezerra vai dizer, deixemos os mortos, que os mortos enterrem seus mortos. Ou seja, talvez seja aquela questão de
O passado pertence ao passado, não precisa a gente ficar lembrando do passado. O que passou, passou. Não tem tanta importância para a gente ficar remoendo, principalmente dores do passado. Reviver, como diz Emmanuel, reviver dores do passado é sofrer duas vezes, é sofrer novamente. Aí ele consegue passar por isso, muito bem e tal, mas... Aqui nós separamos assim alguns capítulos e pegamos um contexto. Os elos morais são bem mais fortes que os liames da carne. E, se o homem não se preparou convenientemente para a renúncia aos hábitos antigos e comodidades dos sentidos corporais, demorar-se-á preso ao corpo, ou à própria conjectura material. Ou seja, se eu fui uma pessoa que... Eu não gosto de criticar as pessoas que bebem. Bebe, sabe que é errado e pronto. Nem as pessoas que fumam. Fuma, sabe que fumar vai estar matando aos poucos, assim como a bebida também está matando aos poucos. Mas não quero espantar as pessoas da casa espírita. Ah, está criticando. Não. Cada um no seu. Cada qual, né? E aí, mas é da obrigação do espírita, aquele que frequenta a casa espírita, se perceber no erro. Se perceber quando ele está sendo, exagerado em algumas coisas. Se perceber que ele está sendo, está distratando as pessoas, mesmo as pessoas que são subalternas a ele. E foi o que aconteceu em algumas ocasiões com Frederick Figner. Dizem que ele era muito, assim, em algumas ocasiões, ríspido com os funcionários. É aquela coisa, aqueles que eu não conheço, eu abro o sorriso. Mas aqueles que eu estou mais aproximado, mais próximos, eu tenho mais afinidade, então eu acho no direito de falar tudo que eu quero, tal, achando que a pessoa não sente nada e a pessoa é um monte de carne e que não tem sentimentos. E não é bem assim. Então isso pesou um pouco, pesou um pouco para ele. E acontece dessa forma. Eu acredito assim que Chico, quando desencarnou, é a primeira foto de cá. Já chegou trabalhando. O Frederick Figner, não. Ele foi repousar. Eu não coloquei outra foto ali, uma foto pior ainda, para a gente não ficar mais assustado, Mas tem uma terceira foto aí, daqueles que estão padecendo. Mas ele não, ele foi aquele homem que chegou lá, as pessoas, não, Jacó, você precisa recuperar as energias, você está muito convalescente, se prepare para a luta vindoura, tal. E realmente a luta foi constante na vida dele. Então, observe a diferença de dois padrões. Dois padrões diferentes. Isso aqui me deixou, eu não sei se eu fico animado ou se fico triste. Isso aqui foi um dado que eu trouxe, porque lá no livro, ele traz um dado extraordinário, que é 2/3 da população mundial. Aí eu digo, em 1947, 1950, a população, segundo a ONU, era essa aí, 2,6 bilhões. Oxe, mais de 1 bilhão de pessoas transita entre a irracionalidade e a inteligência. Mais de 1 bilhão. Hoje seria aproximadamente, claro que essas pessoas já devem ter evoluído, Passaram-se mais de 50 anos, mais de 60 anos. Então, mas eu acredito que não mudou muito assim não também. Se fosse nos padrões de hoje, seria 5,3 bilhões de pessoas, mais ou menos, que se encontra entre a faixa da irracionalidade para transitar ainda para a inteligência. O que quer dizer isso? A faixa da irracionalidade
é exatamente os espíritos perversos. Espíritos sem muita sensibilidade com o outro. Espírito capaz de... Ele exerce um cargo público, ele não tem um mínimo de sensibilidade que aquele dinheiro que ele está desviando seria para usar em favor do mais necessitado, seria para usar mais educação, mais saúde. Ele não tem esse sentido. Por quê? Porque ele está embebido no seu mundo primitivo ainda, no seu mundo egóico. Ele não se percebe. E aqueles outros perversos que a gente percebe, né, mundo afora, né? Alguns tempo atrás vimos isso com mais ênfase, né, no mundo árabe, no mundo islâmico, né, as pessoas tirando vida de outras a sangue frio. E no Brasil também algumas, você vê que a coisa ruim contamina, né? Coisa ruim vai contaminando e parece que isso iria vir à moda, mas eu acho que a espiritualidade colocou a mão assim, vamos dar um basta. E não vemos mais tanto assim, mas ainda tem. Então são essas pessoas. O planeta Terra hoje, com quase 8 bilhões de pessoas, e mais da metade dessas pessoas são espíritos primitivos ainda. Primitivos. Mas existem outros tantos de espíritos bons encarnados. Existem outros tantos de espíritos querendo se melhorar. Né? E o bem que eu faço, ele não só é bem para mim, mas é bem para o outro, para o outro, para o outro, porque o bem sempre é mais forte do que o mal. Né? O mal contamina, contagia, mas o bem, ele é bem mais forte. Então, se a gente for observar o planeta Terra, é um planeta novo ainda. Planeta novo, com algumas conquistas já a nível de Brasil. O Brasil é um país novinho. A gente, claro, tem que se inquietar com as coisas que estão acontecendo, mas temos que dar tempo ao seu tempo, descruzar os braços, trabalhar e fazer o nosso papel, né? Aqui nós estamos já atravessando aquela ponte, uma ponte suspensa, luminosa, né? Isso também me chamou a atenção nessa obra, porque quando todos estão, né, prontos para ir na caminhada tal, e Dr. Bezerra, né, enlaçando todos ali com seu magnetismo, né, sublime, chega a uma determinada esfera, né, de lugar, que eles são obrigados a passar por uma ponte luminosa. E nessa ponte luminosa, uma das pessoas, um dos cidadãos que estão ali, né, que está ali, era um criminoso. Isso me chamou a atenção. Um criminoso nesse meio, sendo resgatado por Dr. Bezerra de Menezes, um criminoso, o cara assassinou alguém, está aí. Isso é para derrubar os nossos preconceitos. Né? O criminoso, sim, ele foi criminoso, mas foi criminoso há muito tempo. Não foi um crime que ele cometeu a sangue frio. Foi um desentendimento, coisa e tal, e naquilo aconteceu de tirar a vida da pessoa e logo se arrependeu. Se arrependeu e começou a trabalhar no bem para se melhorar e se melhorou muito. Tanto é que ele está aí, no mesmo nível de Frederick Figner. No mesmo nível. Porque o amor cobre a multidão dos pecados. Mas ele não se acha digno de passar por essa ponte. E ele começa a emitir vibrações negativas, recomendações que o Dr. Bezerra já tinha feito. Olha, nós vamos passar por uma região agora, e essa região é região muito trevosa. Observe que ali tem figuras animalescas. Então, inclusive, o Frederick Figner disse, eu não posso descrever, na obra ele disse, eu não posso descrever outras
as imagens exatas dessas figuras que se assemelham às figuras mitológicas, os monstros mitológicos, mas não posso descrevê-las mais porque não tenho permissão. Seria muito pior. E esse cidadão, Dr. Bezerra, clama que todos façam oração, leve o pensamento até Jesus, e é atendido e consegue atravessar essa ponte. Atravessa a ponte e depois chega no destino desta senhorazinha que está na frente aí, ó. Se for por ser professor, eu já estou com o pé lá também, viu? Porque eu também sou professor. Mas essa professora com certeza amou. E eu ainda estou aqui tentando, ensaiando amar. E um fato interessante é que essa professora, logo quando ela chegou, observe que ela está ali com um casaco, Quando ela chegou, emitiu uma luz dela, uma luz do busto. E o Frederico Figner olhou assim. Aí olhou para todo mundo, ninguém de luz, ele também sem luz, sem nada, e disse: mas como essa senhora? Quem é essa senhora com essa luz toda? E ele percebeu que era uma senhora humilde, aquela coisa toda. E aquilo deixou ele muito triste também e com inveja. Com inveja. E aí a filha percebeu e disse: olha, papai, calma, calma. E depois a gente vai ver que essa senhora teve muitas conquistas, no plano da educação, foi uma educadora, infanto-juvenil, de crianças. Tanto é que a gente percebe ali na imagem as crianças vindo, recebê-la. Porque essa professora exerceu o sublime magistério da educação, do ato de educar verdadeiramente. Porque muitos estão, mas não são. Só estão professores, mas não estão. Não são. Vamos lá. Isso aqui é uma cartilha que é interessante a gente ler depois essa cartilha, para a gente perceber os ensinamentos grandiosos que o irmão Jacó Frederico Figner traz para nós. Cada espírito é um mundo vivo, com movimento próprio, atendendo às causas que criou para si mesmo. No curso do tempo, gravitando em torno da lei eterna que rege a vida cósmica. 2/3 das criaturas humanas encarnadas na crosta da Terra, é aqui onde ele vai trazer esse pensamento, demoram-se em jornada evolutiva da irracionalidade para a inteligência ou da inteligência para a razão. A outra terça parte acha-se em trânsito da razão para a humanidade. Da razão. Não é nem a humanidade, viu? Então, a outra terça parte são pessoas que pensam, são pessoas que conhecem o certo e o errado, mas são pessoas que ainda não conseguiu atingir o grau de humanidade. Quando ele fala humanidade, espírito sensível, com sensibilidades. Espírito que já conhece o outro, espírito que já sente a dor do outro, espírito que já não pensa tanto nele, pensa mais no outro. Espírito que se perturba, no bom sentido, com o sofrimento do outro. Esse é o sentido de humanidade, semelhante ao exemplo do próprio Chico. Então, esse é o sentido mais amplo. Fora do corpo terrestre, mas ligados ao mesmo plano, evolui bilhões de seres pensantes nas mesmas condições. Então, a gente sabe que fora do planeta tem tantos espíritos para reencarnar e não reencarnam fácil assim. Não reencarnam, porque não é que eu vou desencarnar e já quero voltar. Não acontece dessa forma. Não é bem assim.
Eu posso escolher as minhas provas. Olha, eu quero vir na família tal, eu quero vir ali assim, eu quero essa prova. Né? Isso eu posso escolher, porque é do meu livre-arbítrio. Se você está escolhendo uma carga pesada demais, claro que o mentor vai chegar e dizer, meu irmão, você está escolhendo algo pesado, isso aqui dá para fazer em 2 viagens. Não quer fazer uma agora e outra depois, porque nessa a carga pode ser pesada demais e você pode não lograr êxito. É assim que acontece. Mas o Espírito escolhe. Né? Claro que tem algumas exceções. Né? Isso aqui é interessante. Isso aqui é interessante porque é exatamente o momento quando ele já está restabelecido nas energias, ele já está quase pronto, porque uma coisa é o seguinte, nós estamos na doutrina, na mediúnica, e nós temos o médio ali, e o médio faz o trabalho de contenção do espírito. O médio contém o espírito. O médio educado, na verdade, ele não bate na mesa de forma abrupta. O espírito quer xingar, mas o médio não xinga. O espírito quer falar pornografia, mas o médio não fala pornografia. Claro que ele tem que transmitir a característica do espírito, falando outras palavras mais duras, mas sempre com um limite. Só que aqui é diferente. Aqui nós estamos tratando desencarnado para desencarnado. É diferente. Então era ele e ele. Qual seria a força que ele deveria utilizar naquele momento? A força moral, que era o que ele ainda não tinha. Ainda estava vacilante. Estava prestes a desabrochar essa força moral. O que é que fazia Jesus, né, ser forte e ser uma autoridade diante dos seus algozes, mesmo encarnados? Era a sua força moral. Então aqui ele reconhece tanto o espírito do alcoólatra, o espírito encarnado, né, o homem encarnado, mas ele reconhece também o espírito desencarnado, que era o obsessor. E quando ele se aproxima, ele vê os dois. Ele percebe que o espírito está emanando energias vibratórias para o copo de bebida. E o obsidiado, naturalmente, vai entrando na onda e vai ingerindo a bebida alcoólica. E aquilo ali vai exercendo um poder magnético muito forte, né? Causando, muitas vezes, obsessões que não dá para ser, como diz Dona Ivone, não dá para ser curada em uma única encarnação. Porque a força psíquica é muito forte, né? É muito forte. Mas ele vai. O espírito obsessor, observa que a figura dele está bonitinho ainda, né? Está bonitinho ali, mas era uma figura pior ainda. Porque esses espíritos obsessores, eles vestem uma roupa que nos mete medo, ou deseja nos meter medo. Eles vestem a roupa que eles querem. Se nós acreditamos em Lúcifer, em Satanás, em demônio, diabo, eles vestem a roupa do demônio e a roupa do diabo. Com as pontas, com a boca, jorrando fogo e tal, eles vestem essa roupa. E a gente acaba, às vezes, acreditando que o demônio, o Satanás, existe. Mas Frederico Figner, tranquilo, se aproxima, o espírito lança um olhar nos dois, né? Lança um olhar nos dois e eles, principalmente para o Frederico Figner, que é o irmão Jacó, e ele já começa a sentir um certo tremor. Como se ele quisesse recuar. Não, eu não tenho forças para isso. Mas ele continua. Continua e ele vai tentar doutrinar o espírito. Vai tentar conversar.
Oh, meu irmão, não faça isso. O que você está fazendo é algo que simplesmente você está adiando, né? A sua angelitude, vamos dizer assim. Essa força que você está exercendo de domínio, né? Talvez pense pelo menos que ele tenha família. Ele cita até a família. E aquilo, ele diz, você não tem autoridade para falar comigo. Você não tem autoridade. Quando diz isso, ele quer curvar. Você não tem luz própria. A luz própria é a moral. É a moral ilibada que o outro tinha. E nisso ele vai argumentando que muitas vezes, na mediúnica mesmo, às vezes acontece. Acontece com o obsessor chega e diz, vai falando, mas uma hora o dialogador, ele não tem muita paciência e muito traquejo e não resiste de falar o que ele pensa mesmo, de verdade. Aí, certa feita na mediúnica, a pessoa doutrinando, dialogando, caiu na besteira de dizer que não, mas nós seguimos o Cristo, nós tem... Ei, rapaz, para que falou? Só foi falar, o Espírito já veio logo, né? A sua prática não condiz com o que você está falando. E isso aqui vai servir para nós dentro da mediúnica. Quando nós estamos a lidar, nós nunca devemos rebater o espírito, nem fazer defesa própria. Se ele disse que você é um malfeitor, se ele disse que você é uma pessoa que ainda se mantém em erros, aceite. Porque uma hora ele não vai ter o que falar mais. O Frederico Figner, ele tentou falar, mas foi contido. Você ia para a mediúnica e após a mediúnica, eu lhe acompanhava. Olhe, presta atenção, você ia para a mediúnica e eu lhe acompanhava após a mediúnica. E o que você dizia na mediúnica, o que você praticava, não condizia com aquilo que você praticava na sua vida. Nessa hora ele quis realmente recuar, porque aí ele lembrou que em alguns casos ele realmente foi assim. E aí vou exercer a figura do homem humilde recomendada por Jesus. Levar a bofetada e virar a outra face. E assim ele fez. Realmente, meu irmão, cometi tantos erros. Foi o que salvou ele. Cometi tantos erros em vida. E aí o Espírito disse, mas você era um apaixonado pela doutrina, coisa e tal, mas você também amava a riqueza. Aí ele quis retrucar o Espírito, ele quis dizer, mas tudo que eu consegui foi lícito, foi com o meu suor. Ele quis dizer. Mas o Espírito, claro, não percebeu, mas o Espírito ao lado, né, que estava ajudando, né? Eu esqueci o nome agora, não era o irmão Andrade não, era outro Espírito. Ele lançou um olhar para ele assim, ele se conteve, né? Realmente, meu irmão, mas hoje eu estou aqui, né, como servo humilde, querendo se melhorar também. Ele vai afagando, vai conversando, até quando o Espírito permite que ele coloque as mãos sobre a cabeça do Espírito obsessor. E ele consegue acalmar o Espírito. O Espírito deixa de falar tantos impropérios contra ele. O outro Espírito encarnado, né, do alcoólatra, consegue um certo alívio. Mas ele sai dessa batalha de argumentação
muito triste. Muito triste porque ele disse, eu não sei se vou resistir outra dessa não de novo. Né? Não sei se vou resistir. Porque quando ele falou para ele que ele não tinha luz própria, você não tem luz, você não tem autoridade para falar comigo. Você não é a pessoa mais indicada para falar disso. Eu anotei aqui, e esse diálogo com ele no finalzinho é interessante porque reflete a nossa prática diária daquilo que nós temos que fazer enquanto vida encarnada, porque depois é só resgate, depois é só reparação, né? Reparar aquilo, a chance que nós tivemos, né? Não adianta, né? Se temos que fazer, porque a vida é tão curta, né? Mesmo que nós temos 100 anos de vida, mas é curta comparada à existência. Eu sempre peço, irmão Ornelas, né? Eu sempre peço a Deus, se eu tiver que viver muito, que eu viva, né? Que eu viva estudando. Porque eu encontro prazer estudando. Eu sou capaz de ficar num sábado, né, trancado em minha casa, lendo, estudando, ouvindo música, coisa que eu não fazia antes. Não fazia. Então, mas algumas coisas às vezes nos quer fazer recuar, mas é assim mesmo. Como diz Joana, a gente tem que seguir sempre, né? Os erros é para servir de aprendizado, não para servir de lamentações. Porque se a gente lamentar o erro, a gente vai ficar sempre na lamentação e nunca vai tentar corrigi-lo. Esse episódio também é interessante dos padres, uma coisa também que pesou sobre ele, que ele teve um encontro com os padres. Porque como ele tinha, né, um homem que tinha acesso aos jornais e tal, então ele fazia artigos, e nesses artigos combatia com muita veemência os padres, né, principalmente no Rio de Janeiro, e os padres ficavam danados com ele, né? E nesse quesito ele não foi piedoso com os padres. Ele não fez a defesa pela defesa em si, mas ele queria algo mais. Porque quando a gente faz uma defesa em prol da doutrina espírita é algo, mas quando a gente faz uma defesa para satisfazer o nosso ego, para demonstrar que a gente é talvez mais forte, mais argumentativo do que o outro, e a gente percebe isso muito nas redes sociais hoje, né? Então, e esse foi o papel dele com esses padres. E ele tem um encontro com esses padres, e o encontro parece que ia voar faísca, né? Eu peguei essa imagem para ilustrar só, mas não é essa imagem não. Entendeu? Mas ele consegue também, novamente, ele consegue se envolver com esses padres, né? Pedir uma espécie de perdão, né? Porque os padres vinham como se fossem terríveis obsessores. E ele conseguiu enfrentar com humildade e conseguiu vencer. Só assim a luz dele vai desabrochando, mas por enquanto não tem luz ainda, né? Não tem luz. E aqui tem uma colocação lá no capítulo 16, que ele vai dizer o seguinte: todavia os artifícios da inteligência não bastam para a fixação da claridade divina. Não adianta. Se a gente for olhar a escala espírita, segunda ordem é dividida em 4 classes: espíritos benévolos, espíritos bons, espíritos sábios, espíritos de sabedoria, que são seria espírito superior, né? São 4 categorias dentro da segunda ordem, né? Mas só que a primeira dessa ordem aí é o espírito que dominou todo o conhecimento. Mas só o conhecimento não bastava para ele se tornar um espírito superior.
O espírito pode ser um espírito da terceira ordem, com muita inteligência, claro, com muito conhecimento, mas ele ainda está enveredado no mal. Mas, aí eu fiz uma pergunta para mim. Nessa encarnação, se nós quisermos subir um degrau, para a segunda ordem, nós podemos. Mas como? A natureza não dá saltos. Não dá saltos, realmente. Mas eu posso amar. O que é que eu preciso para amar? Desprendimento, esquecimento de mim mesmo. Só preciso isso. Eu preciso ter empatia com o outro. Eu preciso me relacionar bem com o outro. Eu preciso enxergar no outro um ser divino também. E a minha preocupação é com ele. E unicamente com ele. Assim, eu me torno um espírito bom. É interessante que Descartes ele vai dizer que existem dois tipos de raiva. Que aquela raiva que eu simplesmente levanto a mão e tenho um desejo de bater o outro, porque ele me fez raiva, né? Mas existe uma raiva mais difícil de dominar. E essa é aquela que o irmão lhe dá um tapa na cara e você não sente a raiva. Diferente, né? A raiva que o irmão provoca a raiva, você tem a vontade de levantar o braço, mas você contém o braço. Então, já é um avanço do que aquele que simplesmente lhe olhou e você foi lá e matou. Já é um avanço você não bater. Mas se o irmão lhe provoca a raiva e você não sente a raiva, já é um avanço. Como eu consigo isso? Ele diz, substituindo uma virtude. Substituindo um vício por uma virtude. Isso vai fazendo aos poucos. Como é que eu me desvisto dos meus pensamentos maus? Quando o pensamento mau vem, eu troco rapidamente. Não espero ele fazer moradia nenhuma. É simples. Mas por que? Aí Descartes ainda vai mais além. Ele vai dizer, mas por quê? Por que as pessoas demoram muito no vício? Aí ele vai dizer, porque o vício é prazeroso. O vício lhe dá prazer. Por isso, nós demoramos no vício. É uma paixão da alma. Se é paixão, é prazerosa. Mas vai substituindo aos poucos. Com que? Aí nós voltamos para Kardec. Com que? Com a vontade. Nós temos que ter vontade. Se não tivermos vontade, não conseguimos nunca dar um passo adiante nessa encarnação. É a vontade que nos dá o limite. Se vamos avançar ou se vamos estagnar. Enchemos a terra de palavras brilhantes. Ai, Maria, meu Deus do céu. Jesus, José e Maria. Isso aqui é... Enchemos a terra de palavras brilhantes, esquecidas de que a vitória no bem é mais concreta naqueles que ouvem o conselho sábio e o aplicam. Não adianta eu estar aqui falando de amor e não conseguir amar. A minha decepção vai ser maior quando eu ver que alguém lá no fundo, que só ouviu o que eu falei, está bem mais adiantado do que eu. Imagina a minha cara, né? A minha cara quando eu chegar lá. Vai ser uma decepção enorme. Essa decepção o Frederico sentiu em parte. Porque ele pensava que, na visão dele, ele pensava que já tinha serviços suficientemente prestados para galgar um patamar melhor. E não foi o que aconteceu. Essa mensagem aqui, como é que está o... Já? Então, vamos finalizar com isso, finalizar com o início, porque é isso que está no início do livro, né?
Ele diz o seguinte, é só um trecho que eu peguei do início, que é para nós espíritas. Eu voltei, ele diz. Isso aqui, sinceramente, me deixou assim, consternado, motivado também, para tentar novas mudanças, novos rumos, ter mais força. Eu voltei. É para vocês, membros da grande família que tanto desejei servir, que grafei estas palavras sem a presunção de convencer. Veja só que ele está humilde aqui, né? Humilde. Não se acreditem quitados com a lei, por haverem atendido a pequeninos deveres de solidariedade humana. Oh, meu Deus. Então, aquele caso que eu fiz lá, só levando a cesta básicazinha, não é suficiente. Então, aquela pessoa que eu vi um dia, e eu chorei, e eu peguei assim, R$50, enrolei os R$50, botei na mão dela e saí. Não vai resolver também. Não vai resolver. Aquela família que estava lá precisando de ajuda, eu fui lá junto com os amigos, tal, e ajudei. O evangelho no lar que eu fiz, né, na casa de alguém que estava necessitado, fui lá. É isso que ele está falando. Não são obras de Chico Xavier, não. Ele está dizendo, precisa mais ainda. Precisa mais. Nem se supunham habilitados ao paraíso, por receberem a manifesta proteção de um amigo espiritual. Então, o amigo espiritual, que eu estou lá na mediúnica, toda terça-feira, né, dando aquele carinho, não representa muita coisa, não. O que vai representar realmente para nós são as conquistas do coração. E as conquistas do coração são aquelas realizadas com desprendimento, sem nenhum tipo de interesse. Ah, ajudei, nem me lembro mais. Quero ajudar de novo. Veio de novo para ajudar. Vou ajudar, continuar ajudando. Bezerra de Menezes. Chico. Aí sim nós estaremos habilitados. Habilitados para galgar esse paraíso. Caso ao contrário, é só decepção. É só decepção. Aqui tem um fim, e não vou deixar de falar do fim, né? Então, jeito vai ter que... Né? O fim é quando realmente ele consegue, de forma natural, né, conquistar essa luz interna. De forma paulatina, amando, perdoando, sendo humilde, não guardando nenhuma mágoa do irmão. Às vezes as pessoas brigam no centro por uma sopa. Por uma sopa. Brigam por um estudo. Ah, não, porque colocou fulano para fazer o estudo. Porque colocou Beltrano para fazer o estudo. Meu irmão, sente lá, vá ouvir o seu irmão falar e pronto. Acabou. Mas faça isso de coração, porque se fizer isso forçado, não está valendo também. Porque aí vai chegar lá sem luz própria também. Então tem que amar de coração. Tem que amar. Então o caminho não tem outro, não existe volta, não existe arrodeios, é um só, é o amor. Só o amor é capaz de transformar o nosso interior. Então,
Eu sempre agradeço pela oportunidade de falar e sempre vou agradecer, porque tudo isso que eu falei, eu fico tentando internalizar na minha cabeça, porque tudo isso que eu falei está lá no meu íntimo, dizendo, você precisa fazer isso. Você precisa agir dessa forma. Então, você observe que ele disse, não tenho pretensão nenhuma. Também não tenho pretensão nenhuma de convencer vocês, né? A gente só está aqui compartilhando ideias. Talvez nem contemplei tudo, né? O livro é vasto demais, né? Mas pode ter certeza que foi extraído assim, espremido, né, do fundo do coração. Então, muito obrigado, que Jesus nos abençoe, né? Neto, muito obrigado mais uma vez. Ney está ali, muito obrigado também. Dona Vilma, quanto tempo, né, Dona Vilma? Então, muita paz a todos.